Olá, boa tarde, boa noite. Cá para nós está de volta hoje para conversar aqui os assuntos da semana. Uma semana que começou conturbada, viu? Cheio de intempéries por todas as partes do país. E aí estou aqui ao lado de Fernanda Albuquerque, Josival Pereira e vamos falar, claro, né? Começando a semana com aquele destempero das cadeiras, né? Cadeira que vai, banco que voa e a gente está aqui para comentar. Que danado é isso, Fernanda Albuquerque? A minha primeira pergunta para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos internautas que nos assistem. As cadeiras aí do estúdio estão afixadas no chão? Sim, então, elas andam, mas não saem, não voam. Porque sobre esse tema... Essa cadeira, eu já cheguei aqui, olhei e eu vi que essa cadeira aqui não é apropriada para uma cadeirada, não. Não. Ela já derruba a gente. A cadeira apropriada, aquela que tem mais pé de ferro do que essas aqui. Me deixa mais tranquila, porque eu sei que esse tema divide opiniões. Não é? A gente entende que a agressão física nunca vai ser defendida por nenhum de nós três. Eu tenho uma absoluta convicção que nós somos pessoas pacíficas, nós somos pessoas equilibradas, nós somos pessoas que compreendem as divergências, mas, e sempre tem um mas, Nietzsche diz que nós somos humanos, demasiadamente humanos. E a minha pergunta para você, Josival Pereira, será que Datena não foi humano, demasiadamente humano, diante de uma sequência de provocações, uma sequência de acusações, uma sequência de provocações que poderia tirá-lo realmente do que a gente diz, controle? Olha, veja bem, eu condeno as agressões, todo tipo de qualquer agressão eu condeno. Claro que Gerardo aqui é um homem do direito e ele sabe que é crime, tá certo? A agressão é crime, qualquer tipo de tentativa de você subjugar o outro, de agredir o outro, então termina sendo crime, mas ele sabe que o próprio direito, por exemplo, está lá o direito permite, o direito à briga, tá certo? O direito de defesa, tá certo? Está lá abrigado. Em alguns momentos, então, tem a excludente, né, da história do crime, que se você estiver se defendendo de uma agressão injusta, tá certo? Que esteja ocorrendo no momento e na iminência de ocorrer. Então, tem essa possibilidade que você levanta aí, Fernanda, que é de você ter o direito de se defender. E aí, é claro que esse debate vai ser colocado. Na verdade, o que eu acho que a gente tem que começar a discutir talvez seja o nível dos debates políticos que chegou no Brasil. Aonde nós vamos, então, para onde nós estamos indo, o que é que está acontecendo com a política, que está fazendo, não foi só esse de São Paulo, mas muitos outros debates que eu vi, que fui olhar, eles nesta campanha eleitoral, eles adquiriram um nível muito baixo, que é preocupante, enfim. Já há quem discuta, quem esteja discutindo se esse modelo de debate que o Brasil adotou não está para morrer, não está para falir. Mas cadeirada só teve um, né? Mas o problema não é só a cadeirada. Por incrível que pareça, naquele debate, a cadeirada, para mim, foi o de menos. Aquele debate ali, do ponto de vista da política, aquele debate não produziu absolutamente nada. Que nem vai produzir, porque entraram numa vibe aí que não é producente. Que não seja agressão, seja agressão. Então a cadeirada serve para imagem, porque a comunicação hoje você faz com imagem nas redes sociais. Se você não tiver uma boa imagem, você não faz, serve para isso. Mas o debate foi muito agressivo. Por exemplo, tem um jurista que foi juiz, inclusive que ele hoje é colunista do UOL, em que ele claramente fez um artigo dizendo o que Datena fez foi legítima defesa. Josival, deixa eu só perguntar uma coisa. Você acha que foi surpreendente a atitude de Datena? Eu acho que já estava sendo ensaiada no juízo dele, porque não aguentava. E os próprios veículos de comunicação não tomaram a providência de entender, talvez porque queira que pegue fogo mesmo, essa fogueira. Eu acho que sim. É verdade. Né? Então, faltou de um lado, faltou de outro, faltou de quem está promovendo. Eu estou fazendo aqui, é o nível do debate. Minha gente, eu estou escrevendo aqui um pouco sobre isso, quer dizer, que você vai olhar,
não sai proposta, sai uma proposta ou outra. Os caras vão para lá para poder destruir o outro, acabar com o outro. A intenção é essa. Então, e sobretudo, o nível dos ataques que estão sendo feitos são ataques muito rasteiros, muito baixos. Quer dizer, quando você diz que uma pessoa é cheirador de cocaína, sem você ter a prova, você está cometendo um crime gigantesco, porque do outro lado tem a filha do cara, o filho, a mulher, a família, vendo. Quando você diz que um cara é estuprador ou que a mulher é não sei o quê, enfim, você por trás você. Neste caso mesmo, veja bem, eu não vou defender Datena, não, acho que Datena cometeu um erro. Mas se você for olhar, quando você diz assim, ó, você é um assediador, você fez isso, e o cara não é condenado por isso, você está cometendo uma calúnia. Sim. Tá certo? Sim. Você está atingindo a reputação da pessoa, você está cometendo... E você veja que não foi só Pablo Marçal, porque Foi, o próprio claro, prefeito de São Paulo chama de cheirador. Você Cheirou tá, agora? Você está chamando de difamador, você chama de quer dizer, são crimes que estão acontecendo que vai para o debate. Eu lembro que eu fazia jornalismo e o pessoal dizia que mesmo os coronéis de antigamente, os deputados se engalfinhavam, eles se engalfinhavam respeitamente assim, Vossa Excelência é um filho da puta. Vossa Excelência é um filho da puta. Mas... com muito respeito. Agora você veja. Data vene, mas o senhor é um ladrão. Quer dizer... Aí, nesse comentário que eu fiz no início da semana, eu coloquei o destempero que é acontecido no debate, o destempero da cantora Daniela Mercury. O que ela fez parece que não é nada demais, mas foi muito forte. Ela estava estrelando um show num evento de arquitetura e decoração. Tudo que tem ali tem uma razão de estar. Se ela não concordasse, ela não entrasse em cena. Mas ela entrou em cena e não pensou duas vezes porque ficou irritada com um banco e foi ali e jogou aquilo ali. Não pode. Aí eu coloquei também o destempero de 2 passageiros dentro de um voo da Azul e um brigando com o outro em detrimento por uma razão que um gritava, ele tem razão, o outro sei o quê. É um ringue que a gente está vivendo porque ninguém pode se sentir contrariado pelo que for em lugar nenhum público, porque sai logo rodando a baiana para ser bem discreto. Falta tolerância. Tolerância. Está faltando. Aqui, que a questão, o mundo está muito radicalizado, em todos os setores está muito radicalizado. O que é que aconteceu? A gente diz a radicalização da política. A radicalização é da política, tem na política, nós tivemos no Brasil, mas a radicalização da política está trouxe ou vem, eu vou até dizer assim, vem da radicalização do mundo, porque o mundo se dividiu. É consequência, né? O mundo se dividiu entre conservadores e mais progressistas e eles não toleram. Tem temas que não dá para você discutir, são intoleráveis. Quando você bota aqui direitos dos negros, direitos LGBTQI+, direitos no seu... Quando você coloca esse confronto, essa história toda, ninguém consegue se entender. E tudo agora, assim, porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou... Tudo tem uma justificativa. Ninguém consegue se entender sobre isso. Tá entendendo? Então, o mundo está polarizado e esse mundo polarizado, ele está intolerante. Completamente intolerante, chato, profundamente chato. Para viver, para sorrir, está precisando no caso da pagar política, um preço no caso alto. da política me preocupa muito, porque o que é que nós temos? Nós temos, eu acho que está baixando o nível. Quando você... E aqui não quero tirar, veja bem, o modelo dos debates eu não quero tirar. A imprensa tem uma culpa muito... Agora está condenando, mas tem uma culpa enorme nisso, porque os veículos de comunicação que promovem debate nos últimos anos no Brasil, eles estimularam esse engalfinhamento. Exatamente. Eles foram tirando, inclusive, antigamente os jornalistas entravam para perguntar sobre temas da cidade e provocar. Eles tiraram os jornalistas, botaram o confronto direto. Nas últimas eleições, eles tiram até o mediador. Tá certo? Tem um mediador, sai para os caras ficarem no ringue. Brigando no ringue. Então ali não tem pergunta sobre cidade, não tem pergunta sobre concepção do governo, não tem pergunta sobre... Então isso, a imprensa jogou para isso. Aí quando você tem políticos de baixo nível entrando no ringue, tá certo? O desespero. E tem a grande quantidade de candidatos. Então, isso é um conjunto de coisas. Guardadas as devidas proporções, no sentido figurativo, eu me senti em Roma, né, no Coliseu, assistindo a briga de 2 gladiadores, né, porque ficam brigando ali até que um morra.
né? É claro que essa situação do Morra jogou a cadeira. Poderia acontecer algo pior. Graças a Deus não aconteceu algo pior. Mas o fato é que as coisas vão se repetindo em outra época, com outras roupas, com outra roupagem, mas repetindo o de sempre. E a gente que combate tanto, a gente que está toda hora aqui chamando a atenção da sociedade pelo comportamento, pela postura, pela educação, mas a gente não está conseguindo. Ainda há pouco eu vim escutando um áudio aqui, um vídeo, com a ministra Carmen Lúcia falando que cada vez mais o feminicídio acontece, que cada vez mais é contra as negras, contra os negros e tal. E o que a gente está assistindo, que tem alguma coisa errada nessa conta aí, porque nunca se falou tanto contra, né? E nunca aconteceu tanto contra as minorias. Veja bem. Esse assunto tem me preocupado uns 3 ou 4 anos. Por que é que cresceu? Por que é que tem crescido? Apesar da legislação ficar mais dura, cresce a agressão contra as mulheres. Por que que tem cada vez mais se combate o racismo e tem cada vez mais, agora sim, a atitude de racismo mais concreta, que é aquela atitude que tenta que de fato tenta impedir o outro negro de determinadas práticas. Por que isso? Eu tenho lido, tenho pesquisado e tal. Só tem uma explicação para mim que de certa forma me convence. É o seguinte, veja bem, no caso do racismo, no caso das mulheres, antigamente nós tínhamos um país que parecia tolerante, mas não era tolerante, que eu fui estudante, e a gente sabia que os negros eram massacrados na sua sala de aula. Ah, mas não tem reação. Mas era massacrado, a gente colocava todo tipo de apelido, sofria todo tipo de apelido. Nas casas, os negros realmente eram lá na cozinha e tal. Qual é o problema agora, Gerardo? O problema agora é o negro com poder. É o negro disputando o mesmo elevador, tá certo? Em que estão os mais ricos e o mesmo condomínio. Tá certo? Disputando o mesmo espaço de trabalho. Então, quando você passa a ter a ameaça concreta, então o racismo se vem na forma concreta, não apenas da palavra. Em relação à mulher é a mesma coisa, tá certo? Em relação à mulher houve a defesa enorme da mulher, mas agora ela está começando a ir para o comando. Na questão do relacionamento, é ela que decide que o casamento acabou e vai embora. Tá entendendo? E ele fica sem saber o que fazer, sem aceitar, porque ela não fazia isso. Então, como na prática o poder dos negros, o poder das mulheres, o poder das minorias começa a realmente acontecer na prática do dia a dia, se efetivar, então a reação vem de forma de agressão. Fernanda Albuquerque, tá muda, surda, e aí, como é que é? Não, eu tô deixando aí, eu tô deixando vocês, né, explanarem a situação, e eu queria só voltar um pouquinho, porque a gente saiu de violência para um outro tipo, né, de discriminação e tal, mas eu queria falar sobre os tipos de violência, sabe, meninos? Quando a gente estuda violência contra a mulher, a gente precisa entender que não é só a tapa na cara, no caso da Atena cadeirada, que é violência. A gente precisa falar da violência psicológica, da violência moral, da violência patrimonial, e que Pablo Marçal cometeu violência também. Mas assim como os estereótipos que a gente cria, que como só se doesse o murro na cara, a cadeirada, a acusação, a levianidade, o apontamento desmedido, descabido, mentiroso, dói também. Então a gente precisa, eu queria só voltar rapidinho ali para a gente começar a ampliar o nosso debate para essas questões de violência, sabe, Gerardo? Para a gente não achar que Datena foi desequilibrado, cometeu uma violência física. Ok, foi desequilibrado, cometeu uma violência física. Mas o que Marçal fez também foi violência. Mas, claro, infelizmente, neste país, só é violência quando você apanha. E eu preciso dizer que palavra também dói. Era isso só.
Pronto, tá dado o recado. Olha só, aí saindo de Pablo Marçal e entrando na esfera do que a gente assistiu no avião, no show, a gente vê que é algo que contamina, né? Que no nosso dia a dia a gente está rodeado de situações as mais diversas possíveis e que a gente tem que estar pensando cada vez mais no que fazer numa situação que você está em frente. Você entra no prédio, aí bom dia, aí a pessoa olha para você com a cara feia, você não pode reagir, né? Segue em frente. Temos que evitar todo tipo de confronto. Né? É ruim porque a gente não pode nem defender defender posições, defender política, até conselho é um perigo dar, tá certo, nesse momento, porque você está dando um conselho contrário ao que a pessoa pensa. Mas a lógica para humanizar um pouco o mundo, por incrível que pareça, não vai ser conversar, vai ser sair de fininho, não enfrentar situações. Exatamente. Tá eu certo? convivo com uma amiga que é esquerdista de morrer. Eu não sou esquerdista de morrer. Eu procuro ter um equilíbrio. Tá ali no centro. Aí, mas eu convivo com ela, eu vou para jantares com ela. Eu gostei que você disse, eu não sou esquerdista de morrer, então é um esquerdista. Não, eu quero progresso. Agora, eu não concordo com a postura do esquerda aí ranhenta, odiosa, não concordo. Agora, eu convivo com essas pessoas, eu convivo e saio bem, e sou querido por ela. A gente tem que entender como a gente vai tratar as pessoas, né? Eu respeito ela como ela me respeita. Ela sabe que eu não sou do lado dela. Quando é classe social, a gente tem A, B, C, D, E, A mais, B mais. Quando o assunto é político, ou você é de direita, ou você é de esquerda. Porque estereotiparam isso, né? Não existe meio. Aí você não consegue dizer assim, não, peraí, tem pautas da direita que eu acho interessante. Isso. Tem pautas da esquerda que eu acho interessante. E eu consigo transitar entre as pessoas. Que a gente chamava no passado de centro. Isso. Sabe o que é, Fernando? Não tem mais isso. Ou você está 100% por fulano, ou 100% por ciclano. E pronto, botou todo mundo em dois potes e não é assim. A gente Se você não concorda com a esquerda, você é de direita. Eu acho que está na hora. Eu acho que está na hora de quem nem é de esquerda nem de direita começar. Veja bem, a esquerda sempre fez barulho, a direita agora está fazendo mais, sempre fez também, está fazendo cada vez mais barulho porque eles estão disputando o poder e tal. E tem um grande contingente aqui que nem é de direita nem de esquerda que não faz barulho. Então está na hora, tá na hora dessa população começar a falar, começar a se expressar, começar a dizer, nem é você, nem é você. Até porque, veja bem, nessa última pesquisa que foi divulgada, na penúltima pesquisa que foi divulgada da Quest aqui, eu fui dar uma olhada no relatório e tinha essa pergunta. Tinha uma pergunta. Diante desse quadro aqui de definições político-ideológicas, você se define como, tá? Sim. Então você tem 24, 25% que se diz de esquerda, você tem 29% que se diz de direita e você tem mais de 40%, 41, 42% que nem é esquerda nem é direita. Então é maioria. Isso. É maioria, tá certo? E veja bem, e a esquerda e a direita... eu estava vendo também São Paulo hoje, a pesquisa de São Paulo, aliás, a pesquisa de São Paulo mais recente, a mesma coisa. Esquerda e direita são minorias, tá? Inclusive, elas crescem em períodos eleitorais, em períodos políticos, elas crescem porque tem uma propaganda, tem um candidato, define as pessoas. Quando passa a campanha eleitoral, elas diminuem um pouco. Então, o centro, as pessoas de centro, são pessoas, o número, o contingente, o percentual é sempre de 40% para cima, que é capaz de definir, inclusive, as eleições. Isso. Tá entendendo? Capaz de decidir ali tudo. Que se define. Mas quando chega na época da campanha eleitoral, pelo barulho, das coisas, você tem uma Simone Tebet que não conseguiu ser ouvida, porque os extremos chegam, faz um barulho enorme. Engolem. Mas o que é que eu estou dizendo? Eu acho que está na hora desse grupo começar a falar. Eu acho que está na hora e a gente está com um tempo hoje muito exíguo e por isso que eu estou acelerando aqui os procedimentos. Eu acho que está no tempo desse centro mesmo se posicionar. Agora, se posicionar com o equilíbrio que sempre está primando aí por ter. A gente não pode simplesmente concordar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de posições que, se eu não concordo, eu não vou. Se eu concordo, eu penso duas vezes para poder não estar tomando uma atitude precipitada. Eu estou sempre analisando.
Mas eu sou formador de opinião e tem gente que não tem compromisso com nada. Fica aí, ó. É possível que nos próximos anos até apareçam... Tem uma consequência mais positiva até apareçam disso, partidos políticos que comecem a representar mais efetivamente esse campo. Na Alemanha surgiu um partido político cristiano, um partido novíssimo, inclusive está ficando em terceiro lugar já nas eleições. O que é que a pessoa fez? A pessoa não é uma liderança de esquerda, mas ela estava incomodada porque estava. Bem rapidinho, viu? Ela saiu da esquerda, veio para cá e disse, eu vou montar um partido. Essas bandeiras aqui de esquerda aqui são inegociáveis, pegou umas 2 ou 3 bandeiras de esquerda, e essas bandeiras aqui de direita, umas 2 ou 3, elas também são excelentes, são inegociáveis. Então, meu partido nem vai radicalizar, não vou nem meu partido vai pegar essas bandeiras e vai aqui ser um partido diferente, um partido de centro. E, apesar de ser novíssimo, o partido começa já a dar demonstrações que vai crescer. Então, é possível que no Brasil ou no mundo inteiro comece a surgir ideias assim. Porque no final das coisas, viu, Fernanda, Josival, dá um cansaço danado, né? Essa história de estar toda hora defendendo, toda hora se defendendo, toda hora levantando bandeiras, e a gente precisa ter tranquilidade, né? Para poder ver, viver e realizar. É bem isso aí. Tá dado o recado da semana. É isso, viva aos equilibrados. Viva! Uma ode aos equilibrados. Na semana que vem a gente vai fazer a eleição aqui. É na semana que vem aquele trato nosso? Vamos, sem problema nenhum. Então, é o nosso debate, sem cadeira, né? Então a gente vai terminando o Cá Pra Nós de hoje, deixando vocês aí com essa reflexão que é um destempero que está instalado, mas que pode, claro, e vai ser modificado com a sua ajuda, com a sua participação. Cá Pra Nós está terminando e a gente volta a qualquer hora.